Glória a Deus, graça e paz, queridos irmãos. Semana passada eu comecei uma palavra lá na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Eu fui até o iniciozinho do versículo 12 e hoje nós vamos aí continuar. O tema da minha mensagem é 5 aspectos fundamentais da vida cristã. Eu abordei o primeiro, que é entender quem você é agora em Cristo, mente e alma. E hoje o segundo ponto que nós vamos abordar é: como nascido em Deus, nós temos que renunciar às práticas velhas. Como nascidos em Deus, vamos ver se eu consigo abordar 2 pontos hoje. Como nascidos em Deus, nós temos que renunciar às práticas velhas. Vamos orar. Pai querido, eu quero pedir a sua direção e a sua bênção para esta palavra. Quero pedir ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha convencer as pessoas sobre a verdade, sobre a importância, sobre tudo o que a sua palavra diz. Nós, homens, não temos poder de fazer isso, Senhor. Usa a minha vida nessa hora, usa a minha vida com graça, com revelação, com poder. Usa a minha vida, meu Deus, nessa hora. É só o que eu quero nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Bom, já entendemos um pouco semana passada, entender quem nós somos agora em Cristo. E agora, como crente em Cristo, como nascido de novo, como alguém que tem o Espírito Santo de Deus dentro de nós, habitando em nós. Antigamente, lá no Velho Testamento, o templo era esse lugar de pedra. O Espírito de Deus não habitava dentro das pessoas. Quando Jesus veio, que ele instituiu a nova aliança pelo seu sangue, agora o templo de Deus somos nós, o corpo do homem. É nesse lugar que o Espírito de Deus vem habitar agora. Então nós somos membros desse corpo. Todos os crentes reunidos em todos os lugares, em todas as épocas, fazem parte do corpo de Cristo. São seus membros em particular. E como membros de Cristo, nós temos que agora renunciar às práticas velhas. Eu tive dando uma olhada nisso aqui, e eu descobri uma coisa aqui bem interessante. Veja aí no capítulo 3 de Colossenses, o versículo 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3, versículo 5, assim o início, ele fala assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificar, matar os membros. Mas, pastor, então eu vou ter que me suicidar? Não é isso que ele está falando. Paulo está falando sobre matar as atitudes que os membros praticam. Como é que você vai fazer isso? Veja aí comigo Romanos 8, verso 13 e verso 14. Romanos capítulo 8, só para iniciar essa parte de como fazer isso. Romanos 8, verso 13 e o 14. Como que eu vou conseguir renunciar a essas práticas velhas? Primeira coisa é mortificar. Romanos 8, 13 e 14, ele diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Romanos 8, 13 e 14. Mas se pelo Espírito, interessante isso aqui, não está Espírito com letra maiúscula. É Espírito com letra minúscula. Não é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar no processo. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aí entra esse versículo 14.
Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito de Deus aqui, o Espírito Santo de Deus, tem uma função nessa obra de mortificar, de guiar a gente, de mostrar, de convencer. Mas o Espírito Santo de Deus não vai fazer a obra no nosso lugar. O Espírito Santo de Deus não vai fazer a gente não mentir mais. Não é Ele que não vai, Ele vai dominar as nossas ações de tal maneira que a gente não minta mais. Paulo fala que se pelo Espírito, letra minúscula, pelo Espírito que eu tenho agora, onde o Espírito Santo está morando, é uma ação do Espírito do homem com o Espírito de Deus. Porque senão, irmãos queridos, se agora eu como crente agora, o Espírito Santo domina todo o meu ser, domina toda a minha fala, domina todas as minhas ações, eu não tenho mais responsabilidade nenhuma. É tudo Ele que faz. Mas eu continuo tendo responsabilidades. Então, nesse processo aí, eu tenho que renunciar às práticas velhas. Aí vamos voltar lá para o texto de Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, que é o texto base da nossa mensagem. Aí Paulo, então, ele vem começando a falar sobre as coisas que eu tenho que renunciar. A primeira coisa, as duas primeiras coisas estão ligadas à vida sexual. A prostituição, a impureza, que ele fala, mortificai, verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza. Paulo está falando de pecados sexuais. Pornografia, olhar impuro, desejar ver imagens imorais, desejar estar perto daquilo que instiga você, que seduz você a cometer pecados sexuais. Paulo fala que isso aqui tem que ser mortificado, pastor Sérgio. Pelo Espírito nós temos que mortificar. Tem coisa, irmão, que é só matando. Só matando. Mas, pastor, é muito difícil abandonar a pornografia. É muito difícil. É muito difícil, irmãos. Os pecados sexuais são terríveis. Agora ele vem falar de uma outra coisa. Apetite desordenado. Gula. Comer demais. Comer sem necessidade. Irmãos, tem pessoas que são gordinhas como eu, mas que não comem muito. Mas tem gente que come muito. Come sem necessidade. Come fora de hora. Come de uma maneira desregrada. Por que a gula é considerada um pecado ruim? Porque estraga o corpo. Estraga o corpo, que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Ele fala o apetite desordenado. Agora ele vem falar de uma outra coisa, a vil concupiscência. Essa palavra não é comum no nosso vocabulário. Concupiscência. Não é concupiscência, mas é concupiscência. São vontades desordenadas. Desejos desordenados. É descontrole da vontade. É você agir dominado pelas vontades. Falar fora de hora, agir fora de hora, se precipitar. Sem contar outras vontades ligadas à vil concupiscência. E uma outra coisa que ele fala aqui, está ligada ao dinheiro. A avareza, que é idolatria. O que significa a palavra idolatria? Ido vem de ídolo e latria vem de latrel, serviço. Serviço ao ídolo. Isso é idolatria. E avareza é idolatria, porque é serviço a quem? Ao dinheiro. É ser dominado pelo dinheiro, é avarento.
não põe a mão no bolso para nada, não ajuda ninguém, só pensa em si mesmo. A avareza se torna idolatria porque você acaba virando escravo do dinheiro. Você acaba virando escravo dos seus bens, escravo do seu carro, escravo da sua casa. Você vive em função disso. Você não pensa mais em ninguém. Tudo é seu, tudo é meu. E Paulo fala que isso tem que ser mortificado. Tem que matar. E hoje em dia, irmãos queridos, é um dos pecados que mais está afetando a humanidade. É a aplicação em CDB, é a aplicação... É errado fazer isso? Não, não é errado, não. Não é errado fazer isso. Mas quando você faz em função de si mesmo, não pense mais em ninguém. Não põe a mão no bolso para ajudar ninguém. Não está preocupado com ninguém, mas é só você e mais ninguém. Então você está escravo daquilo, você virou idólatra dos bens, do dinheiro. E Paulo fala que isso tem que ser mortificado. O verso 5, 6 e o 7, ele fala sobre isso. E olha só o que ele fala no 6, sobre as pessoas que cometem o que está no versículo 5. Pelas quais coisas, está se referindo ao versículo anterior. A prostituição, a impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, a avareza. É interessante que o apetite desordenado condena uma pessoa a uma eternidade sem Deus. Esses pecados aqui, ele fala no versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não vem a bênção, vem a ira de Deus. Nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Quando vivieis nelas. Vocês viviam dessa forma, Colossenses. Vocês não podem mais viver dessa forma. Irmãos aqui do Parque América, quando vocês viviam nessa situação, não pode mais viver assim. Aí vem o versículo 8. Renunciar a essas práticas. Mas agora, aí ele está apontando para o presente dessa nova realidade, como nascido de novo, como um cristão verdadeiro. Mas agora, despojai-vos também de tudo. É interessante essa palavra despojar nesse contexto aqui. Despojo lá no Velho Testamento, quando um exército entrava num reino inimigo, que esse exército era desbaratado, um exército ganhava uma guerra e o outro exército fugia, tudo que sobrava ali eles levavam como despojo. É meu agora, eu venci a guerra, levava ouro, levava armadura, levava prata, levavam vestes preciosas, levava tudo que era deles, levavam como despojo. Era resto, era prêmio de guerra. Mas aqui nesse contexto ele está falando para se despojar no sentido de abrir mão, jogar fora, mandar embora. Isso não tem mais importância para nós. Ele fala, mas agora despojai-vos também de tudo. Aí ele vem falar de outra classe de pecados, que não tem relação com os anteriores. Aí ele fala da ira, da cólera. As pessoas, pavio curto, o nervosinho. Pessoa que não aguenta levar desaforo para casa. Pessoas que não têm controle emocional para ser confrontado. Qualquer coisa faz ele estourar. O nervosismo salta as estribeiras e ele vai para a cólera. Ele vai para o finalmente, ele vai bater na pessoa. E alguns vão para a violência excessiva. Usam armas, usam facas, usam espadas, usam porretes. Ele está falando aqui, despojai-vos da ira, da cólera, dessa braveza excessiva. Mas pastor, isso será que acontece na igreja? Acontece. Acontece, irmãos. Pastores violentos, que espancam suas esposas.
Está estourando escândalo para todo lado agora. Pessoas que cantam, cantores evangélicos, envolvidos em escândalo de espancamento de pessoas. Paulo fala que tem que se despojar disso aqui, como nascido de novo. Isso não é uma palavra fácil de falar, nem uma palavra fácil de ouvir. Não é, pastor do céu? Não é uma palavra simples. Todos nós estamos sujeitos a cair nisso. Eu e todos vocês. Então aqui é uma palavra que exige uma certa seriedade, uma certa conscientização de que isso aqui é uma coisa muito difícil de ver quando isso acontece. Quando de repente um irmão vai os irmãos brigam, discutem de uma maneira brava e você fala, meu irmão, você tem que se despojar disso. Abrir mão disso, como Paulo fala aqui. Aí ele vem falar aqui da malícia e da maledicência. Malícia primeiro. O desejo de fazer o mal para as outras pessoas. Aqui na nossa língua portuguesa é malícia, é esperteza, a malandragem. Fulano é malicioso. Como fala o diabo, é astuto. Ele usa, sabe, ele tá maquinando o negócio. Fulano é malicioso, ele faz um negócio já pensando em passar a perna no outro. É malicioso, é malandro. Então isso aqui, Paulo fala que tem que se despojar disso aqui. Pega dinheiro emprestado e sabe que não vai pagar. Já sabe que não vai pagar. Já está com malícia no coração. Não faz parte da nossa vida como pessoas que têm o Espírito Santo dentro da gente. Pensou, irmão? A pessoa faz isso com a pessoa e a pessoa, puxa, eu confio em você, você é da igreja, né? Você é da igreja, você canta lá, você é pastor, você passou a perna em mim, você me passou para trás. E aí você ainda, num tom de deboche, fala, o mundo é dos espertos. Que vergonha, irmão. Isso é vergonhoso. Até falar é vergonhoso. Depois ele fala, verso 8 ainda, tem que se despojar disso aqui. Da maledicência. Falar mal dos outros. Sabe uma coisa interessante que você vê lá na primeira epístola aos Coríntios, acho que é o capítulo 5 ou 6. 1 Coríntios capítulo 5 ou 6. Tem uma lista de coisas lá que Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e verso 10. Que é um paralelo junto com o texto de Colossenses. Aqui na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, verso 9, ele fala assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vai herdar o reino de Deus. Aí depois ele fala, não erreis, nem os devassos, pessoas ligadas à imoralidade sexual, nem os idólatras. Idólatras aqui ele já classifica de uma maneira geral, não só o avarento lá de Colossenses, mas de uma maneira geral, todo mundo que tem um tipo de ídolo. Nem os adúlteros, pessoas casadas que mantêm uma vida sexual fora do casamento, nem os afeminados, afeminados, está aqui, ó, gays, homossexuais, está aqui, nem os afeminados, ninguém tem coragem mais de falar não, estão com medo, a boca travada. Vai ser processado. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, olha os avarentos de novo aqui, como na lista de Colossenses, nem os bêbados, pessoa que gosta de beber muito, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Maldizente não vai herdar o reino de Deus. Pessoas que têm prazer em ficar falando mal de tudo. É mal de política, é mal de irmão, mal de parente, fala mal do pai, fala mal do chefe, tem a boca afiada para falar mal dos outros.
Paulo fala aqui que não vai herdar o reino de Deus. Voltando lá para Colossenses, né? Da malícia, para despojar da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Torpes é um monte de palavra. Tem um monte de palavra que é torpe. Palavrões, crente falando palavrão. Que coisa, irmão. Chamando o filho de danado. Ô danado, seu capetinha. Não pode, uma palavra torpe. Xingando a esposa de desgraça. Ô desgraça dessa mulher. Desgraça desse menino. Ô menino perturbado. Tudo palavras torpes, ele fala aqui, que é para se despojar, né, das palavras torpes da vossa boca. E Tiago fala que a língua é como um fogo, né? Que incendeia, ela é como que ela é inflamada pelo inferno, né? E aí vem o 9. Esse aqui, um certo fulaninho no nosso país, ama fazer isso. Né? Tem um fulano bem conhecido no nosso país, que ele ama fazer isso. Verso 9. Não mintais uns aos outros. É um fulano aí que ama mentir. Ele mente todo dia. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. É uma coisa interessante aqui nesse texto, associar a mentira com as vestes. Associar a mentira com a roupa. Pois que já vos despistes do velho homem. Tudo o que era a nossa vida velha, a roupa diz muito do que a pessoa é. A roupa. As vestes nossas agora são vestes novas. Vestes de verdade. Vestes do que é real, do que é puro. Então a mentira não deve mais estar na nossa boca. E ele fala, não mintais uns aos outros. A mentira compartilhada. Eu estou mentindo, mas você não conta nada para ninguém. Vamos contar uma mentira aqui, vamos combinar aqui uma mentira, para que ninguém saiba a verdade. Então aqui como nascido, o segundo aspecto que é fundamental na vida cristã, é que eu tenho que renunciar a essas práticas velhas. Isso aqui é uma pequena lista que Paulo fala, né, pastor? Tem muitas outras listas na Bíblia, várias listas, sobre do que não deve ser feito. Tem que despojar, abrir mão dessa vida velha. Aí, para ir para o terceiro ponto, o terceiro aspecto, você fica pensando assim, pastor, eu aceitei Jesus, acredito na minha conversão, me batizei, sou membro de uma igreja, mas eu continuo fazendo a maioria dessas coisas aqui. E tenho alegria de fazer, tenho gosto, faço com gosto essas coisas. Qual o diagnóstico que o senhor dá? Você não nasceu de novo, irmão. Você não nasceu de novo. Você ainda não é crente, não. Você não é cristão, não, irmão. Irmãs de igreja que ainda tem prazer de ficar fofocando por aí, causando mal das pessoas por aí. Isso é muito sério, querido irmão. Paulo fala, ele não dá jeitinho aqui, ele não cria um meio campo e fala assim, Deus vai dar um jeitinho de te receber no céu. Não, ele fala que não vai herdar o reino de Deus. E Paulo não tem meias palavras na doutrina dele, né, pastor? Ele não tem meias palavras, ele é franco, é direto. Não herda o reino de Deus, você não entra. Esse é o segundo ponto dessa palavra que eu estou dando para vocês. O primeiro é entender quem você é em Cristo. O segundo é como nascido em Deus, renunciar a essas práticas velhas. E o terceiro ponto é o seguinte.
Uma pessoa chega e fala assim, eu não minto mais, mas não fala a verdade. Eu não bebo mais, pastor, mas também não substitui por coisas melhores. Eu não sou mais avarento, eu não sou mais preocupado tanto com dinheiro, mas não faz nada por ninguém quando precisa. Não põe a mão no bolso. O que Paulo fala aqui? Eu tenho que substituir o que era ruim pelo que é bom agora. Aquele que furtava, não furta mais. Tem que fazer o que agora? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Aquele que era preguiçoso, não deve mais ser preguiçoso. Tem que se esforçar agora. Tem que ir adiante, tem que trabalhar, tem que procurar emprego. Então aqui nesse terceiro ponto, é substituir tudo por vestes novas, com feitos novos. Aí no versículo 10 e 11 ele fala justamente isso. Ele falando da mentira, que vocês se despiram do velho homem. E agora o que aconteceu? Se eu me despido do velho homem, o que vai acontecer agora como nascido de novo? Vocês se vestiram do novo homem. Do novo homem. Dessa veste nova, do Espírito Santo de Deus habitando em mim agora. Que se renova. O novo homem agora, ele é diferente. Além dele ter vestes novas de verdade, esse novo homem, ele é renovado agora no conhecimento. O conhecimento de Deus agora é que faz parte da vida dele. Irmãos, no mundo a gente aprendeu tudo errado. A grande maioria das coisas. Não tudo, não vou falar tudo. Mas uma grande maioria de coisas a gente aprendeu errado. Nosso pai, nossa mãe, que às vezes não tinham conhecimento, não tinham esclarecimento das Escrituras, ensinou para a gente que eles sabiam da vida, das práticas da vida. Tem que trabalhar, tem que ser um bom homem, tem que ter caráter, tem que ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, tem que cuidar dos filhos, tem que ser trabalhador. Tudo isso é bom que nossos pais nos ensinaram. Mas princípios bíblicos eles não tinham para ensinar. Mas agora que você aprende, agora na presença de Deus, você se renova para o conhecimento de Deus. Agora, como cristão, irmão, você tem que aprender da maneira certa, da maneira correta, como a Bíblia ensina. Eu aceitei Jesus com 25 anos de idade. 25 anos. Eu vivi 25 anos na completa ignorância de tudo que diz respeito a Deus. Na casa dos meus pais não tinha uma Bíblia. Nada. Nada de Bíblia. Nunca entrou uma Bíblia na casa dos meus pais. Então, quando eu entrei na igreja, eu era um completo ignorante. Um ogro. Um monstrão. Nada. Cru de tudo. Não sabia um versículo bíblico. Não sabia nada de Espírito Santo, demônio, nada dessas coisas. Céu, inferno, era tudo novo para mim. Como o mundo foi criado, como as coisas acontecem, o que Deus faz, essas coisas de profeta, era tudo novo para mim. Como alguém que nunca dirigiu um carro e foi aprender a dirigir. Não tinha noção alguma de ligar o carro, de passar marcha. Eu entrei na igreja dessa forma. Então, eu também, no mundo, não aprendi nada de espiritual. Nada. Só acreditava que existia Deus. Mas um conhecimento completamente oco. Oco de tudo. Então, agora, quando você nasce de Deus, agora a sua mente não vai ser ensinada como no mundo. Não vai ser guiado como um professor de escola. Agora é o Espírito Santo quem vai nos guiar, vai nos renovar no conhecimento, trazer à luz aquilo que a gente não sabia, com vestes novas, com vestes de louvor. E agora, como nascido de Deus, o que acontece? Verso 12. Olha só, como que é agora como nascido de Deus. Revestivos como eleitos de Deus, santos e amados. Quem é que sabia disso? Que agora, como você é nascido de Deus, Deus te chama de eleito,
santo e amado. Deus, Ele te dá esses três nomes: eleito, santo e amado. Se você é cristão, alguém perguntar para você, você é santo? Você fala, sim, eu sou. Porque a palavra santo significa separado para uso exclusivo de Deus. Santo não tem esse sentido, eu sou santo, puro, não erro mais. Não é esse sentido. Santo é separado. No dia que você nasceu de Deus, Deus te separou. Te separou. E pelo fato de Deus ir morar em você, Ele te elegeu. Ele te escolheu. E mais, irmão, você é amado. Amado de Deus. Amado de Deus. E agora, como uma pessoa dessa magnitude, você tem que revestir-se. O que é revestir? Revestir é colocar uma veste sobre outra. É revestir do quê? De entranhas de misericórdia. Lembra quando era do mundo você? Você era vingativo. Não? Você não tinha dó. Não, comigo não tem não. Errou é uma vez só. Pisou na bola comigo é uma vez só. Não tem conversa. Nem adianta vir falar comigo. Aqui Paulo fala que tem que se revestir de entranhas. Tem que sair de dentro. Tem que brotar de dentro do coração da gente. Tem que estar entranhado, todo o nosso ser, de entranhas de misericórdia. Misericórdia, sentir a dor do outro, sentir a miséria das pessoas, ter dó, ter compaixão, irmão. Não acusar, não castigar logo, não punir logo, mas ter misericórdia. Entranhas de benignidade, o desejo de querer fazer o bem. Muitos no passado só queriam fazer o mal, mas agora sentir esse desejo de querer ver as pessoas bem, fazer o bem para as pessoas. Humildade, entranhas de humildade, revestir de entranhas de humildade. Antes de Jesus você era arrogante, gostava de ver as pessoas, sabe, queria ficar por cima de todos. Queria ser o cara da vez, a mulher da vez, o destaque da turma, o melhor em tudo. Não. Agora você tem que se revestir de entranhas de humildade. Como Jesus era humilde, você tem que ser humilde agora. O Espírito de Deus habita em você, Honorina. Tem que ser humilde. Entranhas de mansidão. Lembra lá que ele fala? Despojar da ira, da cólera, não ser mais nervoso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir isso por entranhas de mansidão. Ser manso. As pessoas não podem ver em nós, crentes, irmãos, uma pessoa armada pronta para bater, pronta para revidar, pronta para se vingar. Não. A gente tem que ser manso. Fala em tom, dá um tempo, dá uma segurada. Eu sei que dá vontade, às vezes, de dar um na orelha do fulano. Segura. Manso. Entranhas de mansidão. E uma outra palavra aqui, não muito comum no nosso vocabulário, longanimidade. O que é essa palavra? Longo ânimo. Longo ânimo, suportar, dar aquela esticada. Fulano está pisando no seu pé o tempo todo. Fala, fulano, dá um tempo aí. Sabe, não reagir logo. Dá um tempo, fulano. A pessoa está te provocando. Dá um tempo, meu. Ou sair do ambiente. Longanimidade. Que mais? Verso 13. Suportando-vos uns aos outros. Suportando-vos uns aos outros. Essa palavra suportar no grego é aguentar peso. Aguentar, carregai os fardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Suportar a carga do irmão. Suportando-vos. É mútuo o negócio. Ele aguenta, eu aguento.
Ele suporta, tem que suportar também. Eu não aguento muito não. Tem que aguentar. Suportando-vos uns aos outros. É mútuo o negócio. Não é só um que suporta, todo mundo. Agora, como habitação de Jesus, um suportando o outro. Tem coisa, irmão, tem que suportar. Tem coisa que é difícil, eu sei. Às vezes a esposa não está num dia legal. O esposo não está num dia legal. Aquele dia você tem que exercer o suporte. Suportar. Minha esposa hoje está daquele jeito, pastor Sérgio. Está brava, está naqueles dias. Suportando-vos uns aos outros. Que mais? É interessante essa expressão, o vos, no final. O prefixo vos, sufixo vos, né? O pronome vos. Perdoando-vos uns aos outros. E aqui ele complica a nossa situação, Paulo. Quando ele fala do perdão, ele complica bastante a nossa situação. Olha o que ele fala aí. Perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Fulano está pisando. Em vez de você ficar por aí falando mal dele, que ele fez alguma coisa errada contra você, Paulo fala que tem que perdoar. Perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo perdoou, aqui complica. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Qual foi o tamanho do perdão de Jesus? Jesus perdoou tudo. Lembra quando Pedro chega lá e fala para Jesus, Senhor, até quantas vezes meu próximo vai pecar contra mim, eu vou perdoar? Até 7 vezes, né? Ele já deu a resposta, já. Não, até 70 vezes 7. 490 vezes. Irmão, quem é que erra contra a gente 490 vezes? Jesus estava ali usando uma figura de linguagem para falar o quê? Tem que perdoar sempre. Tem que estar pronto para perdoar. Você quer ver uma coisa que acontece muito no nosso meio? Fulano pega um dinheiro emprestado e entra num problema financeiro na sua vida. Não é maldade da parte dele, não. Estou falando dos malandros. Estou falando de gente honesta. E essa pessoa, então, entra num estreito na vida e não tem mais como te pagar. Sabe o que acontece? Ele começa a fugir de você. E você percebe isso. Que ele está fugindo porque ele me deve. Irmão, dá uma sondada nessa história. Dá uma verificada se ele realmente não tem condição de pagar. E quer uma sugestão? Chega até o irmão e perdoa. Perdoa ele. Sabe o que está acontecendo nessa situação? O relacionamento de vocês simplesmente está com problema. Vocês não se conversam mais, não tem mais uma amizade legal por causa dessa dívida. E Paulo fala aqui, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. E sobre tudo isso, aí ele vem do versículo 14. Sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Todo esse processo que ele fala nos versos anteriores, tem que revestir tudo isso com amor. Tem que ser feito com amor, irmão. Não tem que ser feito por vingança, não tem que ser feito para você mostrar que é bonzinho. Não tem que ser essas motivações. A motivação é o amor de Deus e deixar um claro testemunho de Jesus nessa situação. Que as pessoas vejam Jesus em nós. Vejam que aquilo tudo só foi possível porque o amor de Deus estava envolvido nessa situação. O amor de Deus selou a situação, por isso que tudo aconteceu daquela forma. Houve perdão, houve suportar, houve restauração da amizade.
e muitas coisas boas aconteceram, porque o amor de Deus selou essa situação. Eu já estou perto do final. E o que mais acontece quando quando essa situação é resolvida, quando eu me revisto de tudo isso? Verso 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. É muito bom, pastor Disseu, quando a gente vê um crente em paz com Deus, em paz com os irmãos, em paz com a vida dele. Uma pessoa que está procurando melhorar. Uma pessoa perturbada. Todas essas coisas, irmãos, aqui anteriores, quando não são feitas, a gente fica inquieto, sem paz, não consegue dormir. Já viu pessoas, crentes que não conseguem dormir? Alguma coisa o perturba. Alguma coisa que ele precisa resolver o perturba. Aqui, ó, nós somos chamados para a paz. Nós somos chamados para viver em paz, queridos irmãos. E o que mais? Verso 16. A palavra de Cristo habite em vós. Olha só a diferença quando o revestimento acontece na minha vida. A palavra de Cristo habite em vós. Agora, como nascido de novo, revestido de Deus, a palavra de Deus tem que habitar em mim abundantemente. Conhecer bem a palavra, ter alegria de pregar a palavra, ter alegria de ler a palavra, buscar a palavra, em toda sabedoria, ensinando-vos um ao outro, admoestando-vos um ao outro. É mútuo, um fala, outro fala. Um tem uma palavra, outro tem outra palavra. Um consola, outro consola. Admoestando-vos e ensinando-vos uns aos outros. Como? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. Uma outra coisa aqui que deve haver muito na vida do crente. Gratidão, irmão. Louvor nos seus lábios. Louvor, gratidão. Gratidão por tudo que Deus lhe dá. Pela saúde que você tem. Pelos bens que Ele lhe dá. Pelo seu trabalho. Por Ele estar com você nessa luta. Você não vai perecer. Deus está com você. Ser grato a Deus. E no final, Paulo fecha, verso 17. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que a gente fizer por obras, por palavras, fazer em nome de Jesus. Fazer para glorificar a Jesus com gratidão, dando a Ele graças, sabe, tudo em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que a gente fizer, irmão, de todo o coração, com verdade, sem mentira, para Jesus, a gente está dando graças ao Pai. A gente está glorificando o Pai. Está glorificando com todo o nosso coração. Eu, assim, pensando nessa palavra de hoje, irmão, me veio à mente o seguinte: fazer tudo isso aqui, cumprir, andar nessa palavra, dá trabalho. Dá trabalho, viu? Nós não somos fáceis, eu não sou fácil, ninguém aqui, nenhum de nós somos fáceis. Todos nós estamos trabalhando para melhorar, para ser um melhor cristão, viver uma vida melhor para Deus, procurar crescer na graça e no conhecimento. Não é fácil para ninguém. O pastor disse: irmã Ruth tem muito tempo de fé, ainda estão trabalhando. Ainda estou procurando, lutando. É interessante a expressão santificação. A santificação é um processo que dura até o final da nossa vida. Se santificar-se dia a dia. Se buscar dia a dia. Tem dia que a gente está desanimado, querido irmão. Tem dia que a gente quer sentar e ficar quietinho no nosso canto. Tem dia que a gente não quer papo. Tem dia que a gente está chateado com alguma coisa. Alguma coisa nos entristece.
O objetivo de tudo isso é tirar você da rota, tirar você do caminho. Mas pelo Espírito você tem que lutar. O Espírito de Deus está dentro de você, movendo dentro de você, convencendo você, ajudando você no processo. Mas você tem que lutar, tem que se levantar, erguer a sua cabeça. Nós temos uma pátria nos esperando. Nós temos uma cidade não feita por mão de homem nos aguardando. Um reino que nunca vai ser destruído nos aguardando, querido irmão. Então nós temos que lutar, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não é fácil ser cristão. Nunca foi. Nunca será. Jesus não nos prometeu facilidades. Jesus não nos prometeu que depois que nós nos convertêssemos, tudo ia ficar só sombra e água fresca. Jesus nunca prometeu isso. Nunca prometeu você vai parar de sofrer. Nunca prometeu quando você se converter, todo mundo vai só sorrir para você. As pessoas vão amar por você ser um cristão. Não. Diz que como perseguiram o Filho do Homem, vão perseguir vocês também. E vai haver um tempo, irmãos, um tempo nessa terra, que a Bíblia fala que por causa do meu nome, vocês vão ser odiados no mundo todo, por causa do meu nome. Eu não sei exatamente o que vai acontecer nessa terra, literalmente não, algumas coisas eu conheço, de fim dos tempos. Mas alguma coisa vai acontecer de uma maneira, numa magnitude mundial, que o ódio vai se focar para os cristãos. E a perseguição vai ser ferrenha, brava, dura. Ódio mortal contra a gente. Mas nós não vamos revidar na mesma moeda. Nós vamos revidar, como Paulo ensina aqui, com amor. E todos conhecereis, pelo amor, pela vida que vocês têm juntos, que vocês são meus discípulos. Que vocês são meus discípulos. Semana que vem, que é a minha última quarta, eu vou falar sobre a família no padrão de Deus e o profissionalismo no padrão de Deus. Vou tocar família e vou tocar a questão do emprego. Aqui, que Paulo fala também aqui nessa epístola aos Colossenses. Mesmo aqui no capítulo 3, ele toca nesses pontos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a gente consiga viver essa palavra. Louvado seja Deus.